Olá a todos que estão assistindo essa apresentação. Esse aqui é o nosso trabalho de TCC e o título dele é Desenvolvimento e Aplicação de Indicadores-Chave de Desempenho e Dashboard Analítico em Oficinas Mecânicas. Bom, esse trabalho está dividido da seguinte forma. Primeiro a introdução comigo, depois objetivos, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, desenvolvimento e implantação, resultados de discussão e, por fim, a conclusão. Bom, eu que vos falo, me chamo Marcos e vou então apresentar aqui os conceitos principais do nosso trabalho. Imagino que você, ou alguém que você conheça, já teve algum problema com a oficina mecânica. Então, foi lá, levou o carro, precisou deixar o carro para manutenção, ficou de voltar no dia seguinte, acabou tendo que voltar muito depois, ou voltou e não estava pronto. Enfim, eu particularmente nunca tive esse tipo de problema, mas é porque eu não tenho carro. Mas a minha namorada tem carro, já teve esse problema, e com certeza o mesmo já aconteceu com outras pessoas que você conhece. E isso não é um problema incomum. Isso, de certa forma, acontece com uma certa frequência. Por quê? No geral, no Brasil, as oficinas mecânicas, elas são empresas de pequeno porte. Elas ou são microempresas ou são MEI. Elas sofrem de um problema que é a falta de apoio de ferramentas de análise de dados e análise do seu desempenho dos seus serviços. O indicador-chave de desempenho, ele é um elemento que pode ser usado para identificar, ou avaliar, qualificar o desempenho de alguma coisa. No caso das oficinas, então, o tempo médio de serviço de uma manutenção, por exemplo, pode ser usado como um indicador de desempenho dela. Essa ausência de indicador de desempenho, a ausência do uso de ferramentas de análise de dados, significa que, muitas vezes, a oficina ela toma decisões baseadas no achômetro. Ela, por vezes, não tem tanta acurácia sobre que resposta dar ao cliente. Isso acaba levando a um retrabalho, a insatisfações, etc. Uma ferramenta muito prática para se olhar, avaliar, visualizar dados e informações é o dashboard. Pensando nele, então, vários segmentos da empresa, várias pessoas de áreas diferentes da empresa, através de um dashboard, conseguem olhar uma informação, analisar uma informação e entender sem grande esforço. Foi pensando nesses dois elementos, então, tanto os indicadores-chave de desempenho quanto os dashboards, que a gente chegou na seguinte pergunta. De que forma os indicadores de desempenho, aliado a ferramentas de análise de dados e o uso de inteligência artificial pode aumentar a eficiência das oficinas e melhorar também a sua própria gestão? Essa pergunta é importante porque ela vai unir tanto a avaliação do desempenho dos serviços das oficinas, como o uso de IA para encontrar nesses dados informações relevantes que nem sempre são encontradas a olho humano. Nesta pesquisa, o objetivo geral é analisar os KPIs mais relevantes para oficinas mecânicas, organizando em 4 dimensões: operacional, financeira, qualidade e desempenho. Para isso, a pesquisa se estrutura em 3 etapas. Primeiro, definimos os indicadores com base na literatura do setor automotivo. Em seguida, validar esses indicadores por meio de um dashboard analítico que permite visualizar e acompanhar os KPIs na prática. E, por fim, aplicar técnicas de aprendizado de máquina para gerar insights preditivos. O objetivo final é oferecer uma ferramenta concreta de apoio à gestão de oficinas, auxiliando os gestores a tomar decisões mais embasadas. Meu nome é Ana Carla, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a fundamentação teórica do nosso trabalho. Quando fizemos a busca na literatura a respeito da gestão de oficinas mecânicas, nós observamos que alguns autores falaram sobre os indicadores de chave de desempenho, que também conhecidos como KPIs, aplicáveis para a oficina. Então aqui vamos mencionar alguns deles, tá bom para vocês, que está relacionado à parte operacional, que seria o tempo médio de serviço, o que está relacionado à qualidade, que seria a taxa de retrabalho, ou seja, o percentual de serviço que necessitaram de correção após a entrega. Também temos os KPIs de produtividade, que está relacionado à taxa de ocupação, o faturamento por recurso.
Também temos os KPIs financeiro, que seria relacionado ali o faturamento mensal, o ticket médio, a lucratividade por esse serviço e, por fim, os KPIs relacionados aos clientes, né? Qual foi essa taxa de retorno do cliente e qual foi a sua satisfação. Além da definição e monitoramento dos KPIs, a literatura ela destaca o papel fundamental do Business Intelligence, que é o BI, que tem o papel de transformar os dados operacionais em informações estratégicas e que vai ser como um apoio na tomada de decisão, ou seja, é uma vantagem competitiva para essa empresa. E vale ressaltar também que a ferramenta BI ela vai permitir consolidar diferentes fontes de dados em ambientes analíticos que vai ser capaz de fornecer informações mais rápidas, organizadas e confiáveis para os gestores. Os dashboards analíticos, eles constituem uma das principais aplicações do BI, onde ele permite a visualização integrada em tempo real dos KPIs. Vale ressaltar que a efetividade dos dashboards ele vai depender não apenas da disponibilidade dos dados, mas também da forma como as visualizações gráficas são estruturadas para facilitar a interpretação e a cognição dos usuários. Além da visualização de indicadores, a análise de dados ela está sendo bastante utilizado para aumentar a capacidade analítica das organizações, por meio de identificação de padrões, tendências e relações entre variáveis operacionais. Já o Machine Learning, que é o ML, ele constrói modelos preditivos a partir de dados históricos. Ou seja, para as oficinas mecânicas, essas aplicações do uso do aprendizado de máquinas, ela vai contribuir bastante para a previsão de períodos de maior demanda, identificação de gargalos operacionais e na redução de retrabalhos. Então, ela vai promover maior eficiência operacional e melhor planejamento dos recursos disponíveis. Então, quando a gente tem essa integração entre os KPIs, o BI e as técnicas de aprendizado de máquina, a gente vai permitir que os dashboards deixem de atuar não apenas como uma ferramenta descritiva e passa a incorporar funcionalidade analítica mais avançadas. Então, nesse modelo, os indicadores não apenas representam o desempenho atual da organização, mas também elas vão auxiliar na geração de insights preditivos e na antecipação de cenários, fortalecendo, então, na tomada de decisão baseada em dados. Olá, me chamo Guilherme Tadeu de Oliveira Reis e vou falar sobre os procedimentos metodológicos. O desenvolvimento desse trabalho foi dividido em 4 etapas principais, que permitiram construir uma solução voltada ao acompanhamento de desempenho em oficinas especializadas em bombas injetoras diesel. A primeira etapa foi a revisão bibliográfica e o levantamento dos KPIs. Nessa fase, foram consultados artigos científicos, livros, dissertações e outras publicações acadêmicas em bases como Google Acadêmico, Cielo e periódicos de CAPES. O objetivo foi identificar quais indicadores de desempenho são mais utilizados na gestão de pequenas empresas e serviços e verificar sua aplicabilidade ao contexto de oficinas mecânicas. A partir dessa análise, foram selecionados KPIs relacionados a dimensões operacional, financeira e de qualidade, como tempo médio de serviço, taxa de retrabalho, taxa de reclamações, faturamento por serviço e demanda de peças. Esses indicadores serviram como base para toda a análise desenvolvida no trabalho. A segunda etapa constituiu no levantamento das informações operacionais da oficina. Para isso, foram realizadas visitas técnicas e observações diretas do ambiente organizacional. Também houve conversas com o proprietário da empresa para compreender melhor os desafios enfrentados na rotina administrativa e operacional. Durante essa fase, foram analisados aspectos como fluxo de atendimento, tempo de execução de serviço, controle financeiro, utilização de peças, retrabalho e acompanhamento das ordens de serviços. Essas informações permitiram compreender o funcionamento da oficina e forneceram os parâmetros necessários para a construção da base de dados utilizada no estudo. A terceira etapa envolveu as questões tecnológicas. A linguagem Python foi escolhida para ampla utilização
em projetos de análise de dados e inteligência artificial. Foram utilizadas bibliotecas como Pandas e NumPy para tratamento e organização dos dados, Skitlearn para a implementação dos modelos de aprendizado de máquina, Streamlit e Plot para o desenvolvimento do dashboard e das visualizações interativas. Todo o desenvolvimento foi realizado na plataforma Google Colab, que possibilitou a execução dos códigos de ambiente de nuvem e facilitou os testes e validação realizados durante o projeto. Por fim, a quarta etapa foi o uso de inteligência artificial generativa como ferramenta de apoio ao desenvolvimento da pesquisa. O ChatGPT foi utilizado para auxiliar na pesquisa bibliográfica, na revisão textual e na adequação da escrita ao padrão acadêmico exigido para o trabalho. Além disso, contribuiu na organização e padronização das referências bibliográficas conforme as normas da ABNT. Já o Gemini foi empregado principalmente no suporte ao desenvolvimento dos códigos em Python, auxiliando na revisão, correção e otimização dos trechos do sistema, bem como na validação da lógica utilizada na geração dos dados sintéticos, no cálculo dos KPIs e nos modelos de aprendizado de máquina. Dessa forma, a combinação entre fundamentação teórica, observação prática da oficina, utilização de tecnologias de análise de dados e apoio de ferramentas de inteligência artificial permitiu estruturar uma solução alinhada às necessidades de gestão do contexto estudado. Em relação ao desenvolvimento e implantação, nas duas etapas foi utilizado o Python e suas bibliotecas. Esse tópico ele pode ser dividido em dois tópicos, a geração de dados sintéticos e procedimentos computacionais e análise de dados. Sobre a geração de dados sintéticos. Como não existia um histórico detalhado das operações da empresa, optou-se pela geração de dados sintéticos, 500 entradas. A base foi elaborada para representar de forma coerente e consistente a rotina da empresa, respeitando os padrões percebidos nas operações da oficina. O Python possui ferramentas básicas para geração de dados aleatórios. Não foi esse o caso. A geração dos dados seguiu distribuição probabilística e parâmetros controlados para reproduzir os padrões correspondentes. Também foram incluídas relações condicionais entre variáveis para aproximar a simulação da realidade. Assim, alguns tipos de manutenção e modelos de bomba foram definidos com maior probabilidade de reclamações posteriores, assim como alguns técnicos apresentam menor incidência de falhas. A reprodução desses padrões garantiu a viabilidade de analisar indicadores ligados à produtividade, ao retrabalho, ao tempo médio, qualidade e custos de um serviço. Em relação aos procedimentos computacionais e análise de dados, após a criação da base, foram calculados os KPIs. Na sequência, a base foi submetida ao pré-processamento para análise preditiva. Como esse tipo de análise normalmente faz uso de modelos supervisionados, foi necessário a rotulação dos dados. Como será tratado posteriormente, na análise em si, foram adotados dois modelos supervisionados, a árvore de decisão e a rede neural do tipo Multilayer Perceptron, o MLP. Os modelos foram avaliados por métricas de desempenho como acurácia, precisão, recall e tinham como finalidade verificar o quanto essas técnicas foram eficientes para identificar padrões ligados à qualidade dos serviços. Bom, pessoal, falando um pouquinho de resultados e discussões, ah, nós pegamos os KPIs, né, que foram apresentados na parte da biografia e fizemos a utilização, né, a tentativa de utilizar esses KPIs na base sintética de dados de 500 serviços. E aí a gente verificou que os KPIs lead time, que é baseado no tempo de serviço, retrabalho, que mede a quantidade de vezes que o serviço é repetido, faturamento por técnico, ticket médio, o preço médio do serviço, e lucratividade, né, capacidade de gerar lucro o serviço, todos eles conseguiram ser calculados. Teve alguns KPIs que não foram calculados, que são as limitações. A ocupação da oficina, por não ter dados de horas do técnico, retorno dos clientes, porque a gente não tem uma identificação única desses clientes, e satisfação do cliente por não ter também na base uma percepção do cliente em termos de dado, tá? Aí a gente também, além disso, usou no dashboard a parte do uso de ferramentas de machine learning, tá? Nós usamos a árvore de decisão e a rede neural MLP, que é o Multilayer Perceptron. Ambas, em termos de capacidade de generalização dos dados, têm resultados parecidos, 90% para a precisão e 91% para a rede neural MLP.
Ambas, então, são viáveis para análise preditiva. A árvore de decisão, comparada com a MLP, ela é mais adequada para o apoio gerencial porque ela permite um melhor entendimento do gestor da oficina comparado à MLP, porque a MLP ela é muito complexa, muitos chamam ela de caixa preta, tá? E também ambas, né, principalmente a árvore de decisão, ela ajuda na possibilidade de previsão de risco, saber, por exemplo, se quais são os tipos de serviços que são mais demandados, se precisa usar muitas peças ou não. Então, ajuda muito na questão de gestão de recursos e alocação de técnicos. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o dashboard, apresentar o dashboard. Bom, pessoal, esse aqui é o dashboard, tá? Que é gerado a partir da programação Python. Aí na programação Python a gente usou a biblioteca Streamlit, tá? E aí gerou o dashboard aqui de gestão inteligente para a oficina diesel. Bom, aqui na visão inicial te dá uma visão geral de gestão e finanças. Então tem os KPIs, né? Que foram aqueles que foram calculados. Tempo médio de serviço, taxa de retrabalho, ticket médio, lucratividade média por serviço, aqui tem o valor, e as metas ou o percentual de crescimento comparado ao período anterior, tá? Aí mostrando mais KPIs, ele tem a parte de faturamento, faturamento por técnico, tá? E o faturamento mensal, que é a evolução desse faturamento ao longo do período, tá? Aí você entra um outro tópico aqui, que é a parte de qualidade e redução de reclamações, tá? Então tem aqui a taxa média de reclamação por técnico, como que está a reclamação por técnico, do técnico A ao técnico D. Aí tem alguns gráficos aqui sobre maiores fatores de risco de reclamação, por exemplo, modelo da bomba, peça utilizada do sensor de pressão, entre outros. A distribuição de demandas de peça no estoque, o que está sendo mais utilizado, por exemplo, aqui o kit de reparo básico é o mais utilizado. E aí você entra na parte final aqui, que é a parte de previsão de risco, né? Aqui tem os dados dos modelos, que foi comentado. E aqui te dá uma visão aqui, por exemplo, do modelo da árvore de decisão. Ele te mostra aqui, por exemplo, como que foi criada a árvore de decisão e aí até facilita para o gestor o entendimento de como que está o comportamento dos dados, né, do comportamento dos seus serviços realizados. Olá, eu sou José Pedro. Na conclusão desse trabalho, nós verificamos que a utilização de indicadores-chave de desempenho, os chamados KPIs, juntamente com ferramentas Business Intelligence e técnicas de aprendizado de máquinas, apresentou resultados relevantes para apoiar a gestão de oficinas mecânicas de pequeno porte. Durante o desenvolvimento da pesquisa, realizamos inicialmente um levantamento bibliográfico para identificar indicadores que são utilizados no setor automotivo, principalmente relacionados ao desempenho operacional financeiro e à qualidade de serviço. Com base nisso, foi construída uma base de dados sintéticos, fundamentada nas observações realizadas durante visitas técnicas à oficina estudada. A partir desses dados, desenvolvemos uma dashboard analítico interativo, permitindo acompanhar indicadores como tempo médio de serviço, taxa de retrabalho, faturamento por recurso técnico, ticket médio, lucratividade por serviço. Os resultados mostraram que a utilização da dashboard contribui para uma visualização mais clara e organizada das informações da empresa, auxiliando o gestor na tomada de decisão e no acompanhamento dos processos operacionais. Além disso, aplicamos técnica de aprendizado de máquina utilizando os modelos de árvore de decisão e rede neural MLP. Esses modelos apresentaram bons resultados de classificação, alcançando aproximadamente de 90 a 91,33% de acurácia, respectivamente. Esses resultados demonstraram que técnicas preditivas podem ajudar na identificação de padrões relacionados a falhas e reclamações posteriores no serviço, contribuindo para ações preventivas e melhorias na eficiência operacional. Também foi possível concluir que a integração entre KPIs dashboard analítico e aprendizagem de máquina fortalece a cultura orientada a dados dentro de pequenas empresas, oferecendo suporte para a decisão mais estratégica e melhor controle gerencial. Com limitação dos estudos, destacamos a utilização de dados sintéticos, devido à ausência de uma base histórica estruturada da empresa analisada. Mesmo assim, os resultados obtidos mostraram-se consistentes e compatíveis com o contexto observado durante as visitas técnicas. Por fim,
Como continuidade da pesquisa, sugerimos a implementação de mecanismos automatizados de coleta de dados em tempo real, integrados a dashboard, além da utilização de técnicas mais avançadas de inteligência artificial explicável, permitindo que gestores compreendam de forma mais clara os padrões identificados pelos modelos preditivos. Dessa forma, concluímos que a solução desenvolvida possui potencial para contribuir com a modernização da gestão em oficinas mecânicas, promovendo maior eficiência operacional, apoio à tomada de decisão e aumento na competitividade. Olá a todos que estão assistindo essa apresentação. Esse aqui é o nosso trabalho de TCC e o título dele é Desenvolvimento e Aplicação de Indicadores-Chave de Desempenho e Dashboard Analítico em Oficinas Mecânicas. Bom, esse trabalho está dividido da seguinte forma. Primeiro a introdução comigo, depois objetivos, fundamentação teórica,